Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o gerenciamento do escopo do projeto. Escopo do produto, também conhecido como escopo funcional, são as características e funcionalidades que caracterizam o produto ou o serviço. Já escopo do projeto é a mesma coisa que escopo técnico, é todo o trabalho que terá que ser realizado para produzir o produto ou serviço. E escopo de atividades é o trabalho a ser realizado para promover que os escopos técnico e funcional aconteçam. E é normalmente evidenciado na estrutura analítica do projeto. Por esse gráfico, podemos observar que o detalhamento do escopo significativamente grande possui uma complexidade muito alta no que diz a respeito ao gerenciamento do escopo. Assim, é importante trabalhar com um escopo que garanta o produto ou o serviço do projeto, sem ser demasiadamente detalhado, para que seu gerenciamento não se torne excessivamente complexo. As etapas do gerenciamento do escopo, conhecidas também como processos gerenciais do escopo, são o planejamento do escopo, a definição do escopo, a criação da estrutura analítica de projeto, a verificação do escopo e o controle do escopo. Aqui podemos ver em formato de tabela quais são as atividades para o gerenciamento do escopo em cada uma das etapas do projeto. Então, na etapa de iniciação, nós não temos nenhuma atividade no gerenciamento de escopo. Na etapa de planejamento, nós temos as atividades de planejamento do escopo, definição do escopo e criação da estrutura analítica de projeto. Na fase de execução, também não temos nenhuma etapa de gerenciamento do escopo. Na fase de controle, nós temos a verificação do escopo e controle do escopo. E na fase de finalização, também não temos atividades em relação ao gerenciamento do escopo do projeto. Assim, o planejamento do escopo é o processo responsável por planejar, elaborar e documentar progressivamente o trabalho que deve ser realizado no projeto. Aqui nós temos as entradas do planejamento do escopo. Então, como entrada, nós temos a descrição do produto, o Project Charter, as restrições, as premissas. Como ferramentas e técnicas, nós temos a análise do produto, análise de custo-benefício, identificação das alternativas e avaliação especializada. E como saída, a declaração do escopo, o detalhamento do suporte e o plano de gerência do escopo. Aqui vamos detalhar um pouquinho as entradas do planejamento do escopo. A descrição do produto são as características do produto ou serviço que o projeto está incumbido de criar. O termo de abertura do projeto é o documento que reconhece formalmente a existência do projeto. Então, esse documento, ele foi criado lá na parte de gerenciamento da integração que nós já estudamos. As restrições são os fatores que limitarão as opções da equipe de gerência do projeto. E as premissas são os fatores que, para os propósitos de planejamento, são considerados como verdadeiros. Detalhando agora as ferramentas e técnicas, temos que a análise do produto visa obter conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido.
A análise do custo-benefício são estimativas dos custos e benefícios tangíveis e intangíveis e também a análise de retorno sobre o investimento e de quanto tempo esse retorno acontece. Para identificar as alternativas, podemos utilizar o brainstorm ou o pensamento criativo. E a avaliação especializada seria uma avaliação dos especialistas na área. O resultado principal no planejamento do escopo seria a declaração do escopo, que é o documento base para delinear um entendimento comum sobre o escopo do projeto entre todos os stakeholders. O planejamento do escopo, ele deve incluir ou conter referências para justificativa para o projeto sumário sobre produto ou serviço, uma lista do que será disponibilizado ao término do projeto, incluindo os subprodutos, os objetivos do projeto de forma quantitativa para que se possa ser avaliado o sucesso do projeto. Outros resultados que temos com o planejamento do escopo seria o plano de gerência do escopo, que é um documento que descreve como que o escopo do projeto será gerenciado e como que as mudanças serão integradas ao projeto. Esse plano de gerência, ele deverá indicar como as mudanças serão identificadas e classificadas. Ele pode ser formal ou informal, muito ou pouco detalhado, e é um componente do plano de projeto. Além desse, um outro resultado seria o detalhamento do suporte do projeto. Na segunda etapa de gerenciamento do escopo, temos a definição do escopo. Nessa etapa, vamos fazer o detalhamento do que será disponibilizado em partes menores, mais detalhadas e gerenciáveis, com a finalidade de ter uma visão melhor para avaliação de cronograma, custos e recursos, padrões para medição de performance e controle e atribuições de responsabilidade. A definição apropriada do escopo é um ponto crítico para o sucesso do projeto. Quando existe uma definição pobre do escopo, pode ser esperado um custo final do projeto mais alto por causa de inevitáveis mudanças que rompem com o ritmo do projeto, causando retrabalho, aumentam o tempo do projeto e diminuem a produtividade e a moral da força de trabalho. Como entradas na definição de escopo, temos a declaração do escopo, as restrições, as premissas, saídas de outro planejamento, informações históricas. Como técnicas e ferramentas, temos modelos de estrutura analítica do projeto, decomposição e as saídas, nós temos a estrutura analítica de projeto e as atualizações na declaração do escopo. Detalhando um pouquinho as entradas da definição do escopo, temos que a declaração do escopo seria a documentação que servirá de base para a tomada de decisões futuras no projeto e também para confirmar ou desenvolver um entendimento comum do escopo entre as partes envolvidas. As restrições são fatores que limitarão as opções da equipe de gerência do projeto e as premissas, fatores que, para os propósitos de planejamento, são consideradas como verdadeiras, reais ou certas. As saídas de outros planejamentos seriam as saídas dos processos de outras áreas de conhecimento que devem ser revisadas para a previsão de possíveis impactos no detalhamento do escopo do projeto. Informações históricas são informações históricas sobre projetos anteriores que devem ser consideradas durante o detalhamento do escopo. Agora, detalhando um pouquinho mais as ferramentas e técnicas, podemos dizer que um modelo de estrutura analítica de projeto é um agrupamento orientado ao subproduto dos elementos do projeto, que organiza e define o escopo total do projeto. Frequentemente é usado para elaborar ou confirmar um entendimento comum do escopo do projeto.
Já a decomposição é uma técnica para dividir os produtos que serão disponibilizados em unidades menores, ou seja, os subprodutos, que possam ser gerenciadas. Essa decomposição deve fornecer detalhes o suficiente para que todas as outras etapas, ou seja, as etapas de planejamento, execução, controle e finalização, consigam desenvolver as suas atividades. O resultado principal da definição do escopo seria a estrutura analítica de projetos. A estrutura analítica de projetos é um agrupamento e a decomposição de todas as tarefas que serão realizadas no projeto, definindo o seu escopo. O que não está na estrutura analítica de projeto está fora do escopo de projeto. Ele tem a mesma estrutura de índice para um livro e existem padrões ou templates que podem servir de base para sua elaboração. Aqui podemos observar um exemplo de estrutura analítica de projetos decomposta até o nível de pacotes de trabalho. Nesta daqui, podemos ver uma estrutura analítica de projetos organizada por fases do projeto. E aqui podemos observar uma estrutura analítica de projetos com entregas principais do projeto. Então, todos esses são exemplos de estruturas analíticas de projeto. A estrutura deve ser montada a partir do escopo do produto e do projeto, o primeiro nível montado a partir de fases do projeto, e cada atividade incluída deve contribuir para a geração do produto ou subproduto do projeto. Cada nível é um detalhamento da atividade superior. Cada atividade pode receber um identificador único que pode ser estabelecido de forma hierárquica, ajudando na sumarização de custos e recursos. E a estrutura analítica de projeto deve ser detalhada até chegar em atividades que o gerente de projetos consiga gerenciar. O resultado principal da definição do escopo é a estrutura analítica de projetos. Então, as características da estrutura, elas são reais e podem ser estimadas de forma confiável. Podem ser contempladas nos padrões de 4 a 40 horas ou 8 a 80 horas. Possuem um resultado significativo. Podem ser contempladas sem a necessidade de mais informações. Poderão ser divididas posteriormente pelo time de projeto em tarefas menores. Como benefícios dessa estrutura, temos que ela fornece uma visão gráfica do escopo do projeto, previne o esquecimento e a falta de entendimento sobre as atividades, facilita a comunicação entre todos os stakeholders, fornece ao time uma visão de todo, fornece uma base segura para estimativas de custo, tempo e recursos e é uma forma de provar as necessidades de recurso, custo e tempo.